Capítulo 9. Comece simples e rápido para depois escalar. Construa algo que as pessoas amem. Para construir um grande projeto, um grande negócio ou qualquer outra coisa que de fato importe, você precisa transformar uma ideia em um grande produto. Uma das mais importantes tarefas do empreendedor é desenvolver um produto que as pessoas verdadeiramente amem. E até você conseguir isso, quase nada mais importa. Quando a maioria das startups do Vale do Silício conta sua história, o trabalho lá do início quase sempre se resume a construir o produto e falar com as pessoas. Fique preocupado se você não estiver gastando quase que a totalidade do seu tempo nessas duas frentes. Ignore o restante e cuide primeiro disso. Tudo fica menos complicado depois. É significativamente mais fácil obter investimento, crescimento, atenção da mídia, clientes ou parceiros quando você tem em mãos um grande produto. O importante, inicialmente, não é atingir muita gente. É melhor começar com algo que poucos clientes amam do que com algo que muitos clientes só gostam. Foque primeiro em seduzir e encantar um pequeno grupo de indivíduos para depois expandir. O Airbnb, por exemplo, antes de se tornar a maior rede de hospedagem do mundo, criou e desenvolveu o seu produto para apenas 3 pessoas. Focou toda a sua energia introdutória para deixar esses 3 clientes fanáticos e com água na boca em relação ao negócio que estava construindo. Em 2007, seus fundadores moravam em São Francisco e não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Em dado momento daquele ano, uma grande conferência seria realizada na cidade e todos os hotéis estavam lotados. Eles decidiram, então, transformar o sótão em hospedagem, colocar 3 camas e cobrar US$ 80 de cada pessoa por noite. No dia seguinte, lançaram uma simples página na internet e em menos de uma semana estavam com 3 reservas. Durante a estadia, os fundadores só pensaram em como fazer os hóspedes amarem aquela experiência. Nenhuma energia foi gasta além disso. Eles preparavam o café da manhã, limpavam a casa e perguntavam o que deveriam fazer para a experiência ser ainda melhor no dia seguinte. Os 3 visitantes se apaixonaram tanto pelo produto, pela diferente forma de se hospedar e pela maneira como tudo aconteceu que, meses depois, um deles chegou a convidar os fundadores daquele ainda desconhecido negócio para seu casamento. A ideia evoluiu e eles começaram a repetir o processo sempre que grandes eventos desembarcavam na cidade. Trouxeram um programador para fazer parte do time e fundaram legalmente o Airbnb em 2008. É muito mais fácil expandir a sua empresa de algo que poucos amam para algo que muitos amam do que expandi-la de algo que muitos apenas gostam para algo que muitos amam. Isso é fundamental para criar um negócio duradouro em vez de uma empresa relâmpago. Comece fazendo coisas que não escalam. Em 2014, realizei uma reunião com Carlos Alberto Parreira, o eterno técnico tetracampeão do mundo pela seleção brasileira. E ele me falou algo interessante. Tratávamos sobre a ascensão e o declínio meteórico de alguns jogadores e sobre as características que os melhores têm em comum. Ele foi bem direto. Não existe atalho. O jogador pode até ser talentoso ou habilidoso, mas o talento só se desenvolve jogando. Ninguém vira um craque olhando os outros jogarem. Naubert, campeão olímpico em Atenas e capitão da seleção brasileira de vôlei daquela geração, disse a mesma coisa. Meu amigo Pedro Boesel, piloto de automobilismo, idem. Ou seja, olhando o esporte, é fácil concluir que você só se torna bom em alguma modalidade treinando e praticando. Esse mesmo conceito se aplica ao empreendedorismo. A DoorDash é uma plataforma de pedidos e entregas para conectar restaurantes que não possuem delivery com pessoas capazes de realizar esse serviço.
Criada em 2013 por estudantes de Stanford, a ideia foi lançada em menos de um dia. O site construído tinha apenas o cardápio e um número de telefone. Quando a primeira pessoa ligou, os fundadores atenderam e entregaram o pedido. No início de qualquer projeto, você deve focar em testar a sua ideia, ver se o produto é algo que as pessoas de fato consomem. Os fundadores da DoorDash criaram uma empresa de tecnologia, mas tudo era manualmente feito por eles. Receber e-mails, organizar pedidos, fazer entregas, eles que faziam tudo. Em pouco tempo, viraram especialistas e aprenderam a fazer aquilo melhor do que ninguém. 3 anos depois, a empresa valia 700 milhões de dólares. Dessa forma, escalar a operação de uma empresa não importa quando você começa um negócio. Primeiro, você precisa aprender para depois escalar. Assim como ninguém vira um Pelé apenas assistindo a futebol. Dificilmente você se tornará empreendedor apenas olhando. O momento em que você para de fazer coisas que não escalam é o momento em que você desiste de uma das suas maiores vantagens. Teste suas hipóteses, lance rapidamente uma versão do seu produto e faça coisas que não escalam. É assim que começa. Plano de negócios tem outra forma e outro nome. Com certeza você já ouviu falar sobre plano de negócios. Trata-se de um documento importante que detalha um negócio que se quer iniciar ou que já está iniciado. Ele faz o empreendedor mergulhar na estratégia que enxerga para a empresa. No entanto, produzi-lo é cansativo e arriscado. Os mercados mudam rapidamente e seu plano pode se tornar obsoleto antes mesmo de você terminá-lo. Quando estive em Dubai, aluguei um carro com GPS no aeroporto para dirigir até a empresa que visitaria. Durante o trajeto, comecei a observar divergências entre o que meus olhos viam e o mapa do GPS. Onde havia uma imensa marginal, o GPS mostrava uma simples rua. Onde enxergava um viaduto, o GPS indicava um cruzamento. O grande risco do plano de negócios é ele não acompanhar a rápida evolução dos mercados e do comportamento das pessoas. É ser um GPS que mostra uma travessia de balsa onde já existe uma ponte. Por isso, o Vale do Silício não fala sobre esse tema. Já conheci centenas de startups e elas jamais me apresentaram um documento desses. Em vez disso, o que um empreendedor típico da região faz é produzir um produto mínimo viável, ou MVP, Minimum Viable Product. Isso não quer dizer que o conceito do plano de negócios não seja importante. Ele é, no Vale, porém, ele tem outra forma e outro nome. O MVP é um método que valida a construção de um produto sem precisar produzi-lo por completo. Ele consiste em desenvolver o mínimo de recursos possível para coletar o máximo de aprendizado dos clientes, evitando que você passe meses trabalhando em algo que o mercado não quer. O Dropbox é um serviço de compartilhamento de arquivos fundado em São Francisco em 2007. Com ele, qualquer coisa arrastada para uma pasta específica do seu computador é automaticamente armazenada e replicada em todos os seus demais dispositivos. Antes de possuir hoje mais de 500 milhões de usuários e o ilustre Bono Vox, vocalista da banda U2, como um de seus investidores, a ideia inicialmente não convenceu. Green Halston, um dos fundadores da empresa, passou semanas pulando de reunião em reunião, apresentando a ideia para potenciais clientes e investidores. Só o que escutou foram respostas negativas. Aquela série de reuniões o deixou preocupado. Se o produto não tivesse apelo, não havia por que desenvolvê-lo. Os obstáculos técnicos eram enormes e seriam meses de trabalho jogados no lixo. Foi aí que Halston pensou em algo incrivelmente simples: fazer um vídeo. Era uma demonstração banal de 3 minutos sobre a tecnologia. Algo muito simples mesmo, em que ele mostrava as funcionalidades do produto
enquanto narrava o que aparecia na tela do computador. Um dia, depois de disponibilizar o vídeo em seu site, o número de pessoas inscritas na lista de espera para fazer o download da primeira versão do Dropbox subiu de 5.000 para 75.000 pessoas, usando o vídeo como MVP. Halston comprovou que havia demanda para sua ideia e seguiu com o produto. A Zappos, uma das maiores lojas online de calçados do mundo, começou como um simples site que apresentava foto de tênis e sapatos. Sempre que alguém fazia um pedido, o fundador da empresa caminhava até uma loja local, encontrava o produto, comprava e despachava para o cliente. Só depois de validar a ideia é que o sistema automatizado de vendas foi criado. Dessa forma, o MVP testa o cenário de uso real e permite avaliar a receptividade dos usuários com o mínimo de esforço possível. Hoje, você não desenvolve um produto para os clientes, você desenvolve com os clientes. E isso é bem diferente. Esse tipo de interação indica se você está no caminho certo, se precisa fazer adaptações ou se eventualmente deve desistir da ideia. O primeiro MVP do Vale do Silício. A criação do primeiro MVP do Vale do Silício está intimamente ligada a outros fatos marcantes da história recente do Vale. Sobre o assunto, recomendo o filme Something Ventured, Estados Unidos, 2011. Em 1957, Arthur Rock trabalhava no mercado financeiro de Nova York, quando foi surpreendido por uma incomum carta que chegou ao seu escritório. Ela vinha da Califórnia, escrita por 8 brilhantes engenheiros que mais tarde se tornariam conhecidos como os 8 traidores. Eles eram funcionários do primeiro laboratório do mundo a trabalhar com semicondutores de silício, chamado Shockley Semiconductor Laboratory. Descontentes com seu gestor, um ganhador do Prêmio Nobel de Física de Difícil Convivência, eles escreveram essa carta pedindo ajuda para sair do laboratório e desenvolver o projeto por conta própria. Rock achou interessante o que leu e decidiu ajudá-los a buscar financiamentos para o novo negócio. Naquela época, porém, não existia capital de risco e criar uma startup era algo totalmente novo. Foram mais de 30 milionários contatados e todos disseram não. A última cartada de Rock foi falar com Sherman Fisher, um rico empreendedor norte-americano que viu potencial na startup e investiu US$ 1,5 milhão. Foi a partir dessa operação que o termo capital de risco, ou venture capital em inglês, passou a ser amplamente utilizado. Com o dinheiro na mão, os 8 traidores criaram a Fairchild Semiconductor, estabeleceram a empresa em Mountain View, que fica no Vale do Silício, e continuaram trabalhando com semicondutores de silício. A notícia se espalhou e dezenas de empresários da região começaram a financiar novos negócios de tecnologia. Quando uma potencial startup era identificada, seu fundador recebia um convite para almoçar e apresentar a ideia para 5 ou 6 investidores. Antes de pagar a conta, ele esperava 10 minutos do lado de fora do restaurante para depois receber o sim ou não como resposta. Simples assim. Apesar de rudimentar, a fórmula adotada por esses empresários era bem sucedida, porque investidores e empreendedores participavam juntos da sociedade das startups. Até hoje, essa é uma das principais características desse tipo de negócio. Na Fairchild, porém, era diferente. O investimento inicial tinha vindo da costa leste norte-americana, acostumada com hierarquias e formalidades. Para os nova-iorquinos, não fazia sentido compartilhar a sociedade de uma empresa com todos os funcionários, assim como as startups da costa oeste achavam por bem fazer. Dessa forma, como ninguém na Fairchild se sentia dono do negócio, os talentos foram embora.
Atraídos por participação societária e independência, os 8 traidores começaram a sair para criar as próprias startups. Em 1968, Gordon Moore e Bob Noyce foram os últimos do grupo a deixar a empresa. Logo, porém, já tiveram outra ideia. Procuraram novamente Arthur Rock e falaram o que queriam fazer. Como a dupla não tinha nada escrito e todo o projeto estava dentro da cabeça deles, Rock pediu que preparassem algum documento para poder entregar aos potenciais investidores. O incrível MVP escrito era simples, formado por uma única folha com apenas 3 parágrafos, duplo espessamento e alguns borrões. Foi com esse documento que eles convenceram os investidores, captaram 2,5 milhões de dólares e fundaram a Intel, hoje uma das maiores empresas do mundo e famosa por seus chips de computação.